Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos retornando para dar continuidade ao quarto dia da campanha. Uma campanha de suma importância para os que pretendem ou desejam caminhar junto com Cristo. O arrependimento é uma das ações principais que todos devemos ter a fim de conhecer Cristo como nosso Salvador pessoal. O arrependimento é a nossa ação e o perdão é a reação de Deus para conosco pelo seu amor perfeito por nós. Durante esta campanha, uma leitura de 5 dias, você receberá, como hoje, uma passagem bíblica diária e um breve devocional planejado para ajudá-la a entender melhor a importância do arrependimento na nossa caminhada com Cristo. E hoje, neste quarto dia da campanha Atos de Arrependimento, iremos meditar no devocional e também em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 25. Você já se perdeu alguma vez? Não saber onde você está indo pode ser um dos sentimentos mais frustrantes. De fato, em algumas situações, pode ser aterrorizante. No versículo 25, Pedro nos compara a ovelha em que, quando estávamos vivendo no pecado, estávamos desgarrados perdidos. Não sabíamos para onde ir, mas depois de nos arrependermos dos nossos pecados e recebermos o perdão de Deus, voltamos para o rebanho que é liderada por Deus, nosso pastor. Onde você continua indo desgarrado? Talvez você esteja se esforçando para permanecer no caminho de Deus, mas continua se desviando para estradas secundárias por onde pecado em sua vida. Talvez você esteja se esforçando para permanecer no caminho de Deus, mas continua se desviando para estradas secundárias por alguns pecados em suas vidas. Confesse a Deus este pecado. Arrependa-se dele hoje e peça a Deus para ajudá-lo a superá-lo completamente. Agora, iremos meditar no livro 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 25. E a palavra do Senhor diz: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais e que fazem guerra contra a alma, aleluia, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores. Naquilo que falam contra vós, outros como os de maus feitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia a dia. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, que seja ao Rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Servos, sede submissos como todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso,
porque isto é agrado, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivos das suas consciências para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticai o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeireiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para esta justiça. Por suas chagas foste sarado, porque estáveis desgarrados como ovelha, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da nossa alma. A paz do Senhor. Meu nome é Fabiola, sou de São Paulo, e dando continuidade ao entendimento dos versículos, o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, é dirigido aos servos, às escravas e aos escravos. Ele segue a exortação de que os cristãos devem sujeitar-se a toda instituição humana. Capítulo 2, versículo 13. Instituição humana, no entendimento dos cristãos, era o Império Romano, com suas leis, sua administração e seus funcionários. Instituição humana eram também as regras que definiam o trabalho e o comércio, as normas que regiam as relações entre mulheres e homens, pais e filhos, familiares e colegas. Uma instituição muito importante para a sociedade daquela época era a escravidão, que dava a um ser humano poder total sobre a vida e o corpo de outro ser humano. A essas instituições humanas, os cristãos devem obediência por causa do Senhor. Capítulo 2, versículo 13. Esta é a vontade de Deus e prática do bem, escreve Pedro. Entre os membros das comunidades cristãs, no primeiro século havia muitos escravos e escravas. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, apontando para a esperança de uma vida melhor e uma liberdade, além das amarras e limitações em que estavam forçados a viver, teve um apelo muito forte para essa gente escravizada. A imagem do Cristo sofredor assemelhava-se à de seu próprio sofrimento, e a afirmação de que em Cristo todas as pessoas, senhores e escravos, chefes e empregados, homens e mulheres, eram iguais, significava um questionamento incrível. Havia escravos que, motivados por essa mensagem, fugiram de seus senhores. Isto pode ter sido o caso com Onésimo, o escravo fugitivo que conhecemos na carta de Paulo a Filemon. Onésimo tinha um senhor que era cristão, e Paulo pode apelar a este que recebesse o seu escravo fugido de volta como irmão. Mas, seguramente, a maioria dos escravos que aderiram à fé cristã não tinha senhores da mesma fé, como podemos concluir a parte de 1 Coríntios 1:26. O que o texto diz aos escravos? A orientação que o autor da carta dá aos escravos e escravas é: sejam submissos, respeitem os seus senhores, e não só os que são corretos e justos, mas também os que são ruins,
imprevisíveis, perversos, pois é uma graça de Deus suportar injustiça e sofrer injustamente. Agir bem e corretamente e mesmo assim ser castigado e oprimido faz parte da vocação cristã. Jesus Cristo não sofreu também por vocês? Ele deixou o exemplo que devem seguir, pois não tinha cometido crime algum e foi levado a julgamento. Foi xingado, mas não respondeu, chicoteado, mas não reagiu. Porém, entregou tudo nas mãos de Deus, cujos desígnios são retos e justos. E assim carregou os nossos pecados para a cruz, para que nós, livres do pecado, vivamos para a justiça. Por suas feridas vocês foram sarados, e isto os torna capazes de, seguindo as pegadas dele, suportar também tratamento injusto como parte da peregrinação cristã. Vemos que a paixão e a morte de Jesus Cristo recebem aqui um segundo significado. Além de ato salvífico para nossa redenção, também é exemplo a ser seguido. O autor da carta quer transmitir o seguinte aos servos: como cristãos, não somente nos regozijamos na redenção proporcionada a nós no sofrimento e morte do nosso Senhor por nós, mas também procuramos segui-lo. Se nos toca sofrer injustamente, não que o nosso sofrimento se igualasse ao de nosso Senhor e tivesse efeito salvífico, como o dele. O nosso sofrimento não se compara ao dele, mas, conscientes do que ele sofreu por nós, conseguimos suportar com paciência a injustiça que sofremos. Pedro se conforma com a maldade dos senhores? Temos dificuldade hoje para aceitar uma postura como essa. Ela parece confirmar o que os críticos da igreja cristã têm afirmado. A religião serve para acalmar, para controlar as camadas sociais oprimidas, exploradas e injustiçadas pelos que estão no poder e possuem riqueza, dizendo aos escravos que devem obedecer e respeitar os senhores, inclusive os maus e perversos. A igreja coloca-se a serviço da classe dominante, dando esta orientação aos escravos. Ela aceita a injustiça e se conforma com ela. É necessário, porém, analisar a questão no seu contexto. A sociedade do Império Romano baseava sua economia e todo o seu funcionamento na escravidão. Sem os escravos não havia produção. Estes, juntamente com os escravos libertos e a população rural semi-escravizada, formavam a base produtiva da sociedade. Por isso, qualquer ideia libertária, qualquer vestígio de rebelião entre a massa de escravos, ou mais leve que fosse, era erradicada a ferro e fogo. Os senhores tinham poder de castigar os seus escravos com a morte. Um movimento religioso no meio das camadas populares precisava, para se manter, conformar-se à ordem vigente. Era questão de sobrevivência, tanto para a fé cristã como para as escravas e escravos que a seguiam. Por isso, a igreja, seguindo a orientação do apóstolo Paulo, que mandou o escravo fugido de volta a seu senhor, apelando apenas que este o recebesse como irmão, em Filemão 12:18, orientava os escravos a serem submissos a seus senhores, apelando para estes, se eram cristãos, a tratarem os seus escravos com justiça. Além do nosso texto, também em Efésios 6:5 e Colossenses 3:22. Esta orientação aos escravos, adotada na segunda metade do primeiro século, foi mantida durante a maior parte da história da Igreja. Somente no século XIX venceu, na teologia e prática cristãs, a tese de que a escravidão era uma instituição abominável e anticristã. Mas há elementos nessa exortação de Pedro que apontam para além da injustiça presente. Quando ele, no versículo 13 do mesmo capítulo, resume o império, as autoridades civis, as normas familiares
e a instituição da escravidão como instituições humanas. Ele tira da ordem vigente o caráter do sagrado. Implicitamente ele diz aos cristãos e especificamente aos escravos em nossa perícope: essas instituições são temporais e temporárias, foram feitas por homens e têm poder limitado. Não podem negar a liberdade que vocês receberam em Jesus Cristo. Não têm força para destruir a vida nova que há em vós. Podem ser mudadas com o tempo, mas nas circunstâncias do tempo presente vocês precisam submeter-se a elas de bom grado, para que a redenção oferecida à humanidade em Jesus Cristo possa ser divulgada e a Igreja cresça. Se isso implica sofrimento para vocês, tenham diante de si o exemplo de Jesus Cristo, que sofreu injustamente, salvando-os por meio de sua paixão e morte. Há sentido no sofrimento das pessoas escravizadas? Pedro sugere que esse sofrimento recebe sentido a partir do sofrimento de Jesus Cristo. Seguindo o exemplo de Jesus, de não revidar a agressão, de não retornar a palavra ofensiva e hostil, de suportar pacientemente tratamento injusto e perseguição, o escravo cristão e a escrava cristã colaboram, por intermédio do bom exemplo, com a pregação do Evangelho. A carta aponta para isso quando, em capítulo 2, versículo 12, destaca o comportamento exemplar dos cristãos entre os gentios, que fará com que estes, observando as boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, isto é, se converteram e estarão juntos quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E mais, sofrendo imerecidamente como seu Salvador, os escravos cristãos se conscientizam ainda mais da grandeza e da profundidade da obra salvífica de Jesus Cristo. Entende que o seu sofrimento, no tempo presente, aponta para um mundo melhor, preparado para eles em Jesus Cristo, o reino de Deus, para o qual o seu sofrimento atual contribui, também se não entende como. O que pregar? Sofrimento imerecido faz parte da vida cristã, mas não é necessário para a salvação. Não encontro elementos na carta de Pedro que digam isso. A obra salvífica de Jesus Cristo é única e completa. Não precisa de complementação. Não há mérito no sofrimento imerecido, e muito menos no merecido. Mas, na hora de sofrer injustamente, nós cristãos podemos tirar paciência, força e consolo do exemplo que Jesus nos deu em sua paixão. Isto nos pode valer em circunstâncias adversas, que, no tempo presente, não podem ser mudadas. Apesar de a escravidão hoje ser uma situação excepcional, ainda existe trabalho escravo no Brasil e há resquícios de escravidão na África. Há muitas situações em que pessoas são obrigadas pelas circunstâncias a sujeitar-se ao sofrimento. A empregada doméstica que sofre com os desmandos e caprichos da patroa, mas tem que engolir tudo para não perder o emprego, está numa situação comparável em certos aspectos a dos escravos e escravas no tempo da carta de Pedro. Não é diferente com a funcionária ou um funcionário que são demitidos porque sua consciência não permite encobrir a sonegação e desonestidade do dono da firma. A própria situação do desempregado que procura desesperadamente um emprego e só acumula negativas é um sofrimento imerecido. E que dizer da esposa que aguenta um matrimônio de abuso e desrespeito por parte do marido, para que as crianças não percam o seu lar? Olhando para a vida diária das pessoas e famílias, para a vida de nossa sociedade tão desigual, para as nossas instituições,
descobriremos muitas situações de sofrimento irremediáveis, pelo menos no tempo presente. Situações que, fortalecidas no exemplo de Jesus, sofredor, precisamos suportar na esperança de que, de uma maneira que só Deus sabe, esse nosso sofrimento contribuirá para que o seu reino cresça. É claro que, assumindo essa postura, não se quer pregar a passividade ou o conformismo total. É mister discernir o que é irremediável no tempo presente do que pode ser mudado. É necessário avaliar se a obediência trará melhores resultados do que a resistência, sempre tendo em vista o alvo, que é a promessa de um mundo de paz e justiça em que somos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Pai amado e querido, eu entro em tua presença neste momento, Senhor, e te agradeço, Pai, por tudo. Te agradeço, Senhor, por mais este estudo, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor, em nossos corações através destes estudos e tirando todas as nossas dúvidas, ó Pai. Que o Senhor venha abrir nossa mente para o entendimento, Pai, pois aqui é a Tua Palavra, Senhor. Estamos falando da Tua Palavra, meu Pai, e a Tua Palavra é o caminho que nós temos para conhecer mais de Ti e obedecer mais o Senhor. Por isso, Senhor, eu te agradeço por este estudo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um através deste estudo, Senhor, abrindo a mente de cada irmão e irmã que está participando. Que o Senhor venha abrir a mente e que venha todas as dúvidas venham ser eliminadas, Senhor. Muito obrigada por tudo, ó Pai. Amém. E graças a Deus.